Olá! Para abrir o Outubro Rosa, estamos recebendo ela, que é bacharel em Direito e pós em Direito Público, Licitações e Contratos. Ex-pregoeira, articuladora da FGV e com mais de 5 anos de experiência em licitações. Seja muito bem-vinda, doutora Luísa Dognani. Olá, pessoal. Muito obrigada, Ricardo. Obrigada pelo convite, todo o pessoal da Forset. Logicamente, agradecer a Natália, que fez toda a interlocução. E vamos aí para mais um boletim diário, meu primeiro, aqui com vocês. Espero que seja o primeiro de muitos. E, mais uma vez, obrigada por me colocar aqui no Outubro Rosa. Eu gosto muito dessa representação feminina, muito importante. Parabéns por terem esse olhar aí, esse foco. Perfeito, Luísa. É um prazer recebê-la aqui e já tenho que fazer a brincadeira aqui, né? 5 anos de experiência em licitações, talvez foi a primeira pregoeira menor aprendiz, né? Mas vamos deixar esse assunto de lado. Vamos lá, Luísa, eu quero aproveitar a sua agenda. Quem já te acompanha no Instagram, vou pedir até para colocar aqui o seu Instagram para que todos possam acompanhar também. Você fala muito bem de um tema que às vezes é deixado de lado, que são o quê? As políticas públicas, né? Então, para dar início aqui à nossa agenda, eu gostaria que você falasse primeiro o que são as políticas públicas. Por favor, Luísa, o espaço é seu. Muito obrigada. Então, políticas públicas não têm uma definição exata. Existem diversas formas da gente poder explicar o que são políticas públicas. E elas podem ser aplicadas em diversas áreas. É mais fácil a definição, né, de trazer a linha de raciocínio de primeiramente identificar o que é um problema público, para que depois a gente entenda a política pública. Então, o problema público, ele é toda qualquer necessidade ou desequilíbrio que possa afetar a vida do cidadão, né? Então, vamos supor aqui, vamos exemplificar, um problema de trânsito, né? Seja a falta de identificação, placas, afins, ou de um melhor planejamento. Então, isso é um problema. A política pública é a ação do responsável, do ator, do governante, do gestor público na hora de enfrentar esse problema, na hora de solucionar esse problema. Então, as políticas públicas são ações, são diretrizes de governantes. As políticas públicas também não são só advindas do Estado, seja na esfera municipal, estadual ou federal, mas também pode vir de, às vezes, associações, são infindas os meios de demandas das políticas públicas, mas, em geral, podemos colocá-las como diretrizes para ações de governantes ou responsáveis, atores responsáveis por equilibrar a balança ou solucionar esse problema dessa demanda, dessa necessidade do cidadão. Acho que, em geral, dá para a gente colocar dessa forma. Perfeito. E você é uma grande defensora, né? Embora muitos nem percebam, né? Porque todo o município, né? Onde a gente escuta muito falar, né, Luísa? Puxa, eu gosto muito daquela cidade, eu gosto muito da cidade X, da cidade Y. Tenha certeza que ali tem um defensor, uma defensora de políticas públicas, atraindo empresas, pensando na população, não é isso, Luísa? Exatamente. E os problemas, eles são diversos. Foi muito legal você trazer essa parte, por exemplo, de atração de empresas, né? A parte econômica, são infindas as políticas públicas para solucionar ou desenvolver economicamente, socialmente o município, a região, o estado. Então, eu acho que em todos os lugares, em diversas tamanhos de demanda, existem pessoas que a gente chama de stakeholders, que são pessoas de interesse, pessoas capazes de movimentar, solucionar e implementar, criar essas políticas públicas. Então, esses stakeholders estão, sim, espalhados por todas as cidades, por todos os lugares,
E daí depende da capacidade de articulação desse stakeholder para o tamanho da demanda, às vezes, que ele tem, né, do problema. Às vezes é um problema pontual de um bairro. Às vezes a gente pensa em política pública como se fosse algo assim, vinda do presidente da República. E não é. Na verdade, pode ser, às vezes, um problema de um bairro, um problema de uma região de municípios. Então, a gente vê muitas políticas públicas por meio de consórcios intermunicipais. Então, a gente tem demandas de diferentes tamanhos, de todo quanto é setor, educação, saúde, transporte, o que se for imaginar, existe problema público a ser resolvido. E existem, então, também esses atores, esses stakeholders que a gente chama, que podem estar aí apoiando, solucionando. Luísa, para finalizar este primeiro vídeo, porque eu sei, quem acompanha aqui o Boletim Diário deve estar pensando assim, mas será que licitação também não se enquadra nisso? Com certeza, mas ela vai falar só no próximo vídeo, porque neste aqui eu queria finalizar, né, Luísa? Perguntando aí como que se aplica isso, se você quer deixar uma dica, nós temos aqui um público também de muitos gestores que acompanham aqui o nosso canal. Sinta-se à vontade, o espaço é seu, por favor. Certo, falou perfeitamente. Licitação, propriamente a lei já é uma política pública. E depois a gente tem diversas ramificações aí dentro que a gente vai tratar no próximo vídeo. Mas a implementação dessas políticas públicas podem principalmente ser utilizadas a partir de um ciclo que a gente fala, né? Que vai desde... Até que eu vou ter que ver minha colinha para ver a sequência certa, gente. Mas tudo começa com a identificação. Existem doutrinadores que falam que esse ciclo tem 5 partes, às vezes dividem em 4, 6 partes, isso aí independe. A questão é que o ciclo como um todo, a linha de raciocínio, vai obedecer mais ou menos a mesma sequência. Então, primeiro de tudo, você tem que entender qual é o seu problema, qual é a sua demanda, qual é o seu desequilíbrio, qual a necessidade, que área ela é. Então, tudo parte da identificação. Depois a gente vai ter a formação de agenda. Essa formação de agenda não é exatamente um calendário, tá? Então, essa formação de agenda é planejar, é pautar, é avaliar esse problema identificado, tá? E essa formação de agenda, ela pode ser, por exemplo, a LDO, né? Então, a lei orçamentária pode ser uma formação de agenda, porque ali existem objetivos a serem alcançados. Pode ser um plano anual de governo. Então, isso pode ser uma formação de agenda que a gente coloca como aí primeira fase, tá? Identifica-se, então, nessa formação de agenda o problema, os recursos disponíveis para que se solucione essa demanda, qual a urgência, a necessidade e tudo mais. Depois a gente tem a parte da formulação dessa política pública. Então, o que se faz nesse momento? É um detalhamento. Se detalha o que é o problema, para que, esmiuçando isso, possa se ir atrás de alternativas para solucioná-los. Na terceira parte, a gente tem a tomada de decisão, tá? Então, nessa tomada de decisão, é pegar esse detalhamento que você precisa, nesse detalhamento desses stakeholders que a gente falou ali em cima, né? Então, a posterior a esse detalhamento, a gente vai, vamos dizer assim, formular o corpo do que seria um projeto dessa ação de política pública. Posterior a isso, ainda no ciclo, né, a gente tem a implementação. Então, é começar a agir, é começar a ter atos dentro dessa diretriz. Porque o que acontece na política pública? Existe um problema pontual, porém, para resolvê-lo, você pode ter infinitas alternativas. Então, esses stakeholders, identificando essas alternativas, eles vão formular um plano, um projeto para solucionar isso. Vão, então, começar a colocar o corpo dessa política pública, que vai ser a solução da demanda. E ele pode ser diverso, que vai, então, para a fase de avaliação. Será que aquele projeto designado, formulado, para solucionar aquela demanda está funcionando? Ele está sendo eficiente? Opa, sim. Não, vamos melhorar aqui em alguma parte. Nisso a gente vê muito a atuação, trazendo um pouco de licitação,
dos tribunais de contas, que muitas vezes pontuam certos erros, vamos dizer assim, ou não erros exatamente, gente, mas pontos de melhoria dentro, às vezes, de um processo, de um planejamento ali daquele órgão, para que se atinja o objetivo, que é a solução da demanda. Então, esse é o ciclo da política pública. Nessa avaliação, sendo positiva, tem-se, então, a implementação total dessa política pública. Se não, pontos de correção. Se, por um acaso, viu que é totalmente ineficaz, começa o ciclo novamente. Identificação, depois a gente vem, então, para a formação de agenda, para a formulação da política pública, para a tomada de decisão, para a implementação e avaliação novamente. E o ciclo continua até que se solucione o problema público encontrado. Que aula, meus amigos, minhas amigas, que aula! E você define muito bem, lembrando aqui que isso aqui, ela trouxe aí um pequeno rascunho aqui para nós. Você não deixe de acompanhar, está aparecendo aqui o Instagram da doutora Luísa. Eu super recomendo, porque ela vai mostrando aí as ações, itinerantes, inclusive, vários municípios aí buscando sempre a implementação das políticas públicas. Luísa, por hora só quero agradecer este primeiro vídeo e já deixar aqui o convite, porque o próximo vai ser ainda mais especial, pois vamos tratar das licitações nas políticas públicas, né? Vamos entender aí como que funciona esta máquina. Luísa, por hora, muito obrigado e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Obrigada, gente.